Iniciando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Já peço a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, do Instagram, e fique sempre atualizado dos temas e dos convidados que passam aqui pelo Prosa Podcast. E hoje vamos falar sobre os serviços oferecidos pela Receita Federal do Brasil, entre eles sobre o nosso CPF, sobre imposto de renda, dívidas fiscais, entre outros assuntos que no decorrer do vídeo a gente vai conversando sobre a instituição. Para este assunto, eu recebo o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aqui de Cascavel, e também professor universitário Antônio Carlos de Almeida. Antônio, bem-vindo ao Prosa Podcast. Satisfação receber o amigo aqui. Olá, Animar. Então, obrigado pelo convite para participar aqui dessa prosa, É né? uma conversa, uma prosa, né? Legal. É uma ótima oportunidade de falarmos de serviços públicos, de falarmos de diversas coisas que a Receita Federal proporciona aos contribuintes, proporciona aos cidadãos em geral. Falamos na mensagem, né? Utilidade pública, né? De fato, é muito importante a gente conversar e levar às pessoas informações que podem ser importantes no dia a dia, né? São assuntos que às vezes interferem na vida das pessoas de forma bastante direta mesmo. E às vezes prestar esclarecimentos, até levar alguma reflexão, porque muita gente paga tributo, utiliza serviços públicos, isso tudo tem uma ligação muito direta. Então é muito importante as pessoas se informarem sobre isso. Sim. Você também é professor de curso preparatório, né? Quais as matérias que você leciona? Então, eu fiz em um momento ano passado algumas aulas, né, voltadas para o concurso público na área de direito tributário, de legislação tributária. Atualmente também tenho algumas aulas em uma faculdade aqui de Cascavel, onde também leciono matérias relacionadas com o direito tributário, direito do consumidor, direito empresarial e também matérias na área de administração de empresas. Felizmente eu fiz aqui em Cascavel, já morando em Cascavel, um curso de mestrado lá na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né, a UniOeste, na área de administração. Isso proporcionou também ampliar o leque de atuação nessa área acadêmica, o que foi muito bom. Sempre se aperfeiçoando, então, na sua área. Na verdade, a gente quando começa a estudar, né, você nunca para. É importante que a gente possa estar desenvolvendo sempre, aperfeiçoando o conhecimento, buscando aprender, porque sempre tem algo para a gente aprender. Na verdade, quando você está tentando ensinar alguma coisa para alguém, transmitir alguma informação ou algum conhecimento, você mais aprende do que ensina, né? Você acaba consolidando coisas, revendo coisas, se reposicionando sobre alguma coisa, na troca de ideias com alunos, com outros colegas. Então a gente vai melhorando enquanto pessoa, né? E muito desses alunos, com certeza, prestando concurso para a Receita Federal. Com certeza. Alguns prestaram concursos, alguns colegas que eu tive a oportunidade de ver estudando, nem digo que fizeram curso onde eu atuei, mas eu digo que passaram no concurso recente que teve. Tive alguns colegas que tiveram a felicidade de passar. Eu digo felicidade porque a pessoa, para passar num concurso público, ele precisa se esforçar muito. E às vezes não é um esforço que dura assim um mês, uma semana, Anos, né? às vezes são anos de preparação. Então, é uma felicidade quando ele atinge aquele objetivo. É uma realização de uma meta pessoal. É fantástico você ver isso. E eu tive a oportunidade de ter alguns colegas, algumas pessoas conhecidas que foram aprovados nesse último concurso que a Receita Federal realizou. Foi muito bacana. E você, quantos anos aí de Receita já? No serviço público, eu já tenho 25 anos. 25 anos de serviço público. Na Receita Federal, eu ingressei na Receita Federal no ano de 2007. Então, já aí tem um longo tempo de trabalho na Receita Federal.
e um tempo já bastante extenso no serviço. Nós nos conhecemos através do esporte, né, das corridas. Eu achei que você era cascavelense, você é mineiro? Pois é, eu nasci em Minas Gerais, me criei lá, me formei lá nos primeiros anos de estudo. Eh, Nasci no interior, numa cidade pequena do interior. Meus pais residem lá até hoje, meu pai e meus irmãos, minha mãe infelizmente já faleceu. E ali no interior de Minas, apesar de ser uma cidade muito boa para se viver, a gente: vou fazer alguma outra coisa, vou fazer um concurso público", era uma coisa que eu queria fazer desde de jovem, né. Uhum. E aí quando eu comecei a prestar concursos públicos, eu acabei ingressando no serviço público estadual no estado de São Paulo, depois acabei, conseguindo aprovação no serviço público federal, e depois que eu fui aprovado no serviço público federal, eu acabei vindo para Cascavel. E aí, aqui em Cascavel é uma cidade muito boa para a gente viver, né, para morar, então aqui está tudo bem, graças a Deus, né. Então a gente está aqui e a cidade proporciona muita coisa para a gente. E Antônio, falando sobre a instituição da Receita Federal, qual que seria a função do auditor fiscal? Muito bem, tá, essa pergunta ela é importante a gente tratar desse assunto, porque o auditor fiscal é uma pessoa fundamental no trabalho da Receita Federal. A Receita Federal, deixa eu explicar um pouquinho o que é a Receita Fica à Federal, vontade. de forma bastante resumida, óbvio, Uhum. né. O país precisa de um órgão que faça a gestão da arrecadação tributária. Além disso, o país necessita de um órgão que faça a gestão da questão aduaneira, né. Então, a Receita Federal é o órgão encarregado da administração tributária, ou seja, administrar os tributos arrecadados pela União, e também responsável pelo controle aduaneiro. Então, ela faz essas duas funções. O auditor fiscal é essa pessoa que tem essa investidura de autoridade tributária e aduaneira no âmbito da União. Então, o que faz essa pessoa, né, que faz esse papel de autoridade tributária e aduaneira? Ele exerce, portanto, essas ações de fiscalizar os contribuintes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e ele também fiscaliza as questões relativas ao comércio exterior. Faz, verificação de importações, exportações, faz procedimentos de, eh aquele procedimento de controle, né, quando a mercadoria ingressa no território nacional, que a gente chama de repressão, que é aquela ação ostensiva de verificar se essa mercadoria que está ingressando no território nacional, ela está regular. Por isso Então, que fala repressão, contrabando e descaminho? correto, né, esse é um os crimes de contrabando e descaminho, eles ocorrem com muita frequência nessa região onde a gente se encontra, principalmente devido à proximidade da fronteira com o Paraguai, né. É um país que a gente tem essa característica, né, muitas mercadorias ingressam clandestinamente no nosso país, né, e são adquiridas no país vizinho. E o papel da Receita Federal, uma dessas atuações da Receita Federal, através do auditor fiscal, é justamente fazer esse controle, né. Uhum. E uma coisa importante também, Nilmar, da gente ressaltar aqui nessa conversa, a Receita Federal, ela é um órgão fundamental na questão da gestão desses recursos de tributos, né. E nós temos hoje uma deficiência muito grande no quadro de auditores fiscais. O processo de contratação de pessoas para a Receita Federal, foi sendo, de uma certa forma, deixado de lado, né, isso durante um longo tempo. Nós tivemos um concurso público no ano de 2014 e recente, o mais recente, agora, né, nesse ano, a gente está contratando alguns colegas. Então, o governo está contratando alguns servidores, analistas tributários e auditores fiscais,
aprovados nesse concurso realizado no ano passado. Então você percebe aí um longo intervalo sem contratação de pessoas. Aí acontece a defasagem. Muitos estão aposentando, mas não está sendo recolocado esse quadro. Exatamente, esse é o raciocínio seu, está perfeito, porque é isso, tem saído muitas pessoas em razão do processo natural, né, de envelhecimento, as pessoas vão se aposentar, e isso ocorre naturalmente em todos os órgãos. Para a manutenção das atividades desse órgão, é necessário reposicionar o quadro de pessoal, né, para atender às diversas demandas, né? São muitas as demandas que a Receita Federal precisa atender, mas infelizmente a gente tem passado por um processo de diminuição, redução do quadro de pessoal. E isso tem dificultado muito a atuação desse órgão importante. A gente tem, felizmente, aqui na nossa região, um apoio muito importante dos demais órgãos de segurança. Isso é fundamental, principalmente na área de repressão ao contrabando, ao descaminho. Parcerias. Os órgãos de segurança em geral atuam em conjunto, Em né? conjunto. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, enfim, as forças de segurança, Exército, né? Enfim, que atuam conjuntamente em diversas ações que culminam na apreensão de muitos produtos irregulares. E isso promove assim um resultado mais efetivo, porque a atuação da Receita, embora seja, a gente pode dizer com segurança, é muito eficiente, não seria possível a gente alcançar um nível de eficiência maior se não tivesse essa ação conjunta de todos os órgãos de segurança. Um detalhe, a Receita Federal, então, ela tem várias divisões. Fronteiras, aduanas, portos e aeroportos. Ah, sim, a Receita Federal ela é um órgão bastante grande, né? Ela tem uma estrutura muito assim, vamos dizer, ela tem que ser uma estrutura grande para atender, claro, o país como o Brasil, né? O Brasil é um país de uma extensão territorial, né, muito grande. A gente precisa ter uma estrutura que, né, atenda a toda a nossa capilaridade. Então, você tem uma ideia como funciona a Receita. A estrutura dela é órgãos centrais. Os órgãos centrais da Receita ficam em Brasília. O secretário da Receita Federal, os subsecretários, né, as diversas subsecretarias, por exemplo, subsecretaria de fiscalização, subsecretaria de aduana, de tributação, subsecretaria de assuntos relacionados a pessoal, né? Enfim, são várias subsecretarias, esses órgãos centrais. Nós temos órgãos regionais, que são 10 superintendências pelo país, né? São 10 regiões fiscais, e aí temos 10 superintendentes. Temos, se não me engano, 70 delegacias, que são órgãos locais. Temos em torno de 29 alfândegas, que são também órgãos locais. As alfândegas, elas se encarregam do controle do comércio, né, da verificação das mercadorias que são exportadas, importadas, então a atuação na área aduaneira, alfândega. Então nós temos a alfândega, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né? Nós temos a alfândega no Porto de Santos, por exemplo, né? No caso, no estado de São Paulo, nós temos a alfândega ali no Porto de Paranaguá, em Itajaí. Então a gente tem, né, alfândegas em vários locais. E temos, além disso, unidades de atendimento. São unidades de atendimento, são agências, né, inspetorias, são 340, mais ou menos, unidades de atendimento espalhadas pelo Brasil também. Aqui em Cascavel é uma delegacia? Pois é, em Cascavel nós temos uma delegacia, né? Essa delegacia, ela tem uma abrangência de aproximadamente 112, se não me engano, municípios que estão na jurisdição da delegacia de Cascavel. Temos agências vinculadas à delegacia de Cascavel em Toledo, em Pato Branco, em Francisco Beltrão. Algumas agências acabaram tendo atividades encerradas, como a gente tinha, por exemplo, em Medianeira, está sendo fechado, em Laranjeiras do Sul também, mas a gente mantém aí essas outras 3 agências
como vizinho nosso aqui, tem a alfândega de Foz do Iguaçu também. Aí não sobrecarrega? Os trabalhos da Receita Federal atualmente, a gente tem uma sobrecarga grande de trabalho, né. Se você perceber como a maioria dos órgãos públicos, os serviços, principalmente o de atendimento às pessoas em geral, estão sendo levados para o meio digital. A gente digital ou como a gente pode chamar de virtual, né, Uhum. a gente tem hoje o atendimento presencial dentro da Receita Federal, aquele atendimento que você atende a pessoa, né, presencialmente, Uhum. voltado principalmente para pessoas físicas. As pessoas jurídicas hoje, elas têm um atendimento quase que exclusivo no meio virtual. Então, a gente tem um serviço chamado ECAC, um portal, né, portal na internet, que é o ECAC, onde ali se concentra os serviços que os contribuintes mais utilizam mesmo, né. Uhum. E para as pessoas jurídicas, né, que têm uma estrutura, né, específica, às vezes, para realizar esses atendimentos que ela precisa, ela vai diretamente ali no ECAC e consegue realizar o seu autoatendimento, ou ela consegue direcionar a sua demanda através de outros canais de atendimento, mas também virtuais, por exemplo, o chat, que é um serviço de atendimento que a pessoa conversa com o atendente, através do chat, né, Uhum. que a Receita disponibiliza. Então, presencialmente, hoje a gente tem, o atendimento a pessoas físicas e basicamente aquelas pessoas que às vezes não conseguem, resolver o que ela precisa utilizando a internet. É. As pessoas, é, a, a jurídica, muitas vezes as partes contábeis mesmo que já fazem, né? Ele como pessoa jurídica, ele já se estrutura Sim. para ter um serviço de apoio. E o Uhum. serviço de apoio é o escritório de contabilidade que faz praticamente Faz toda tudo. essa parte, né. O escritório de contabilidade, ele é um grande parceiro da Receita Federal e dos órgãos de fiscalização em geral, porque ele acaba tendo conhecimento dos diversos serviços e ele realiza tudo, né. Então E esse já é até interligado, né, Antônio? Podemos dizer assim, né? os contadores, os profissionais, né, que atendem as empresas, eles já têm toda uma estrutura, todo um conhecimento, né, e eles têm já os seus recursos, vamos dizer assim, procuração dos seus clientes para fazer os serviços ali para os seus clientes. Então acaba que, vamos assim dizer, os escritórios de contábeis, eles acabam resolvendo muito, né. Uhum. Quando a empresa é de grande porte ou de um porte maior, ela já tem a sua própria estrutura, né, administrativa, contábil, que ela não depende de escritório de contabilidade, porque ela mesma já se estrutura para isso. Sim. O que que a gente denomina dentro toda essa estrutura? São situações que a gente chama assim, as empresas, os contribuintes em geral, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, eles têm que realizar uma série de informações ao fisco, que a gente chama de obrigação acessória. A legislação estabelece, então, uma série tem que fazer declaração, tem que fazer a declaração A, a declaração B, então são obrigações acessórias, né. Tem que emitir a nota fiscal, tem que utilizar o SPED, assim, uma série de coisas. Então, Bem complexo. de fato, a gente hoje tem uma situação, assim, bem complexa na questão tributária, é bem É. complexo. Quais seriam os serviços mais procurados para a pessoa física? Pessoa física, sem dúvida, a gente tem, assim, uma demanda muito grande na questão do CPF. E outra coisa que gera muita demanda também é a declaração de imposto de renda, né. Esses são serviços, assim, eu diria o Carro-chefe. carro-chefe, porque a pessoa física, veja bem, muitas pessoas, a gente passou por um período longo aí sem atualização da tabela do imposto de renda. Muitas pessoas acabaram se tornando contribuintes do imposto de renda em função da não atualização das faixas, Sem né. saber. E às vezes nem sabem disso. Acontece muito. Chega o cidadão no
no atendimento da Receita, pessoa física, ele vai lá, né, estou com um problema no meu CPF. Aí a pessoa lá que está atendendo ele faz a verificação e descobre: "Ó, o senhor não fez a declaração do imposto de renda". Na verdade, às vezes ele nem sabia que ele tinha que fazer. Ocorre isso sim. Aí Então vocês fazem essa a gente vai direção, orientação. orienta, né: "Olha, você tem que fazer a declaração do imposto de renda para que não tenha problema com seu CPF". Basicamente é isso. Então, esses 2 serviços eles caminham muito juntos. Uma outra coisa relacionada ao CPF que é bom a gente comentar, assim, comentário, o CPF ele é a principal base de dados cadastral de pessoas físicas. Ele é utilizado para quase tudo, né, o Sim. CPF. Inclusive vai ser o documento único, o número único da carteira de identidade, né. O Brasil vai adotar como numeração da identidade o cadastro do CPF. A identidade vai acabar caindo? Não, ela vai utilizar essa mesma numeração, que Ah. então hoje você tem RG Uhum. e CPF. Que a gente nem usa, né? Então, vamos Vai unificar. qual o número que vai ficar sendo utilizado? O número do CPF, né. Então não vai ter um número de RG ou um número do CPF, vai ter o número esse cadastro do CPF, ele se tornou um cadastro primeiramente a função dele é um cadastro fiscal Uhum. para a Receita Federal, mas ele ganhou uma dimensão muito maior, né, muito grande, ele é usado para tudo e também agora essa importante decisão, alguns estados já estão emitindo a carteira de identidade com esse número único que é o número do CPF. Você falou imposto de renda. Passa ano, entra ano e as dúvidas são as mesmas. Quem paga imposto, quem não paga. Parece que teve uma lei que agora com 2 salários vai voltar a pagar. Como que tá isso? Então, o governo, a gente pode dizer o governo, porque basicamente é uma iniciativa do governo que está, né, no momento aí. Os governos eles acabaram deixando de atualizar ao longo do tempo a tabela do imposto de renda. Nem vamos entrar no mérito de por quê, né, mas enfim, a tabela não foi atualizada. Então, se ela não foi atualizada, mais gente acaba pagando imposto de renda. Esse é um problema que atinge mais contribuintes. O salário mínimo, por exemplo, acaba sendo corrigido, né, vai sendo corrigido, e aí de repente a pessoa está lá recebendo 2 salários mínimos e acaba, ultrapassando a faixa de isenção do imposto de renda. Aí passa a pagar imposto de renda. A gente teve uma medida recente, né, em que ocorreu aí uma mudança na legislação em que as pessoas até 2 salários mínimos estavam isentas Uhum. do imposto de renda. Bom, essas questões precisam ser revistas, porque agora, por exemplo, você acaba tendo uma atualização do valor do salário mínimo. Então, vai mudar a faixa de isenção do imposto de renda? A gente precisa aguardar, né, as novas, ações aí, alguma norma que venha a ser editada pelo governo, para ver se ele vai modificar também a tabela do imposto de renda. A gente espera, né, e aí eu falo enquanto pessoa, né, e não como funcionário público ou servidor público da área fiscal, eu falo como pessoa, como contribuinte. E eu acho que a maioria de nós, que a tabela do imposto de renda, ela seja colocada num valor mais adequado, né, para que passe a tributar pessoas de um rendimento maior, mas deixe de tributar, de fato, pessoas com rendimento menor. Então, atualizar a tabela do imposto de renda, corrigir a tabela do imposto de renda, para que a gente não fique sendo vítimas assim de uma espécie de injustiça fiscal, né? Injustiça fiscal. Pessoas com poder aquisitivo reduzido, que às vezes o que ela acaba recebendo de remuneração, de salário ali no final do mês, ela usa basicamente para as suas necessidades básicas e Para viver, sobreviver. sobreviver, né? E aí está pagando imposto de renda. Ou seja, a renda dela já é mínima, Sim. né? Ainda sofrer retenção do imposto de renda é algo que a gente, enquanto cidadão, torce para que a tabela do imposto de renda seja atualizada, que o imposto de renda ele tenha de fato
como que a gente pode chamar assim, uma característica de ser progressivo. Progressivo no sentido de tributar mais aqueles com rendimento maior, Maior. né, para que a gente tenha o que a gente pode dizer assim, menos injustiça fiscal, né, promover uma espécie de, né, vamos cobrar imposto de renda daquelas pessoas que têm maior capacidade de contribuir, né, e vamos isentar aqueles que, né, realmente deveriam estar isentos, né. Sim. Então a gente já ouviu falar aí questões políticas, né, nos comentários de políticos, vamos isentar quem ganha até 5.000, né, Verdade. é, Foi isso já cogitado. foi cogitado. Eu creio que isso deverá acontecer, eu tenho a expectativa que isso venha acontecer, mas assim, aí a gente está falando no plano de expectativa, porque, né, a gente no plano real depende de, né, vários atores aí, né, depende do governo, depende às vezes do próprio Congresso Nacional, enfim, a gente está aí num momento em que essas coisas acabam, fica assim, o orçamento da União, etc, etc, a questão de recursos, são várias as alternativas aí que o governo tem de adotar para fazer ou não fazer, vamos aguardar, né. Quem não paga imposto de renda hoje? As pessoas que não pagam. Bom, pessoas que não pagam imposto de renda, basicamente são aqueles que estão, abaixo do limite, né, de isenção ali, tem uma faixa de isenção do imposto de renda, né, então vamos supor, a faixa de isenção do imposto de renda anual, né, a pessoa passa a pagar imposto de renda ao ano a partir de um rendimento de 28.500 e alguma coisa, né. Uhum. Então se ele ganhou no ano abaixo disso, né, abaixo desses 28.559, eu acho que é isso. Uhum. Abaixo disso, se ele ganhou abaixo disso, ele não paga imposto, né, porque ele está abaixo ali, está na faixa de isenção. Às vezes a pessoa recebe ali num determinado mês um valor que ultrapassa ali no mês, né, a faixa de isenção e ela é tributada. Mas aí ela soma no final do ano e verifica, não, o meu rendimento anual ficou abaixo aqui do valor que me obriga a apresentar a declaração do imposto de renda. Mas ela verifica que lá teve um mês ou outro que ela acabou tendo desconto de imposto de renda, porque ela teve um rendimento variável ali que fez incidir a tabela. A pessoa não está obrigada a fazer a declaração, mas é importante às vezes que essa pessoa saiba que ela pode fazer, mesmo não estando obrigada, se ela teve retenção do imposto de renda em determinado mês. Por quê? Porque ela vai, ao fazer essa declaração, ela vai solicitar, né, vai solicitar pela declaração do imposto de renda a restituição daquele valor, porque se ela está abaixo, né, do limite e mesmo assim em algum mês ela sofreu retenção, ao fazer a declaração o que ela está fazendo é pedir de volta aquele valor que ela pagou. Então é Legal. importante ela saber disso. Uhum. Aquele ali você pode desligar, tá? Beleza? E falando um outro tema sobre débitos tributários, no caso seria mais as pessoas jurídicas, hoje que está maior essa questão de débitos, e como que pode renegociar? Acredito que seja pelos escritórios, né, que entra em contato com a Receita. Acontece muito, muitas pessoas estão devendo. Na verdade, as pessoas acabam, né, em algum momento ou outro, pode ocorrer, tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica. Não dá nem para. É claro que se você olhar no universo de contribuintes, nós temos valores mais elevados com as pessoas jurídicas, né? Até porque os contribuintes de maior potencial econômico e de arrecadação são as empresas, né? Mas tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode chegar num momento ali e ela vai deixar de pagar o imposto. E veja, é importante a gente fazer referência a isso até para a pessoa ter uma informação importante. Existe uma diferença entre a pessoa estar inadimplente e a pessoa estar sonegando. O inadimplente é aquele que não está omitindo do fisco nenhuma informação. Ele está
declarando, fazendo as suas obrigações acessórias, mas às vezes por uma dificuldade que ele está passando momentânea, ele não está conseguindo pagar os tributos. Mas ele realiza todo mês ali a sua obrigação acessória e fica inadimplente, ou seja, deixa de pagar. Embora tenha declarado que deva, tenha informado ao fisco que está devendo, ele, por algum momento, por alguma questão que ocorre e pode ocorrer com qualquer pessoa física ou jurídica, né, ele deixa de pagar, fica inadimplente. Uhum. Essa pessoa, ele pode, obviamente, procurar o fisco, lá procurar a Receita, falar: eu quero parcelar, né, essa dívida. Então é uma das formas que os contribuintes têm, é fazer o parcelamento. É o básico, né, que ele vai fazer. Então ele faz isso, precisa ir na Receita para fazer o parcelamento? Não. Ele, Online. pelo ECAC, ele Uhum. consegue fazer o parcelamento, né. Então vai lá, o limite de parcela 60 vezes, ele chega lá, emite lá a guia, faz o cadastro lá, envia as informações, gera o parcelamento. Ok, é uma das formas que ele tem de regularizar aquela inadimplência. Se ele não pode pagar o débito à vista, né, se ele acumulou um determinado valor e que ele não poderá quitar tudo à vista de Parcela. repente, ele parcela. É Sim. uma opção que ele tem. E eu falei do sonegador, que é aquele que não presta informação. Ele omite do fisco, ele De fica propósito. escondendo do fisco informações vitais para, né, a correta arrecadação dos tributos que ele deve. Né? Isso ocorre muito também, infelizmente. Mas nesse caso, normalmente essas situações são verificadas mediante fiscalização. E quando isso ocorre, é feito um lançamento tributário, que a gente chama de auto de infração, é aplicada uma multa de ofício, que ela tem um valor mais elevado, ou seja, é diferente do inadimplente. Além disso, essa pessoa física ou jurídica que está, de alguma forma, praticando esse ato, ele está sujeito a responder criminalmente por essa situação, além de ter, né, sim, pagar um valor mais elevado, no caso, né, por causa das multas podem passar, né, tem multa que pode chegar a 150%, enfim, vai depender da situação que for Cada caso verificada. é um caso. Isso. O MEI tem alguma diferenciação? Bom, o MEI é uma situação muito específica, né, o microempreendedor individual, né, é uma maneira que foi encontrada, uma solução importante que foi encontrada para formalizar, né, trazer pessoas que estavam de maneira informal prestando serviços, e aí ele vem para o mercado de uma maneira que ele tenha uma coisa que é fundamental para os trabalhadores, que é cobertura previdenciária. Né? O MEI, mediante a contribuição que ele faz, né, ali na sua guia ali mensalmente, ele passa a ter a proteção do sistema previdenciário. Isso é bom para o trabalhador, né? Formaliza a sua atuação, ele passa a emitir nota fiscal como microempreendedor individual e ele passa a fazer uma contribuição e vai lhe dar essa proteção previdenciária. Então o MEI, ele tem um tratamento favorecido na questão tributária, né, porque ele paga um valor até porque em função do que ele, né, vai ter de faturamento, etc. Mas ele tem uma proteção que antes a maioria dos trabalhadores que atuavam como MEI não tinham. Então o MEI foi uma solução importante, né? E aliado à questão das microempresas, empresas de pequeno porte que fazem opção pelo Simples também, que é uma outra situação bastante importante, né, para as empresas, porque no Simples elas também têm um tratamento tributário favorecido. Isso acaba possibilitando formalizar mais negócios, né? Criar mais empresas, possibilita mais gente ser empreendedor, né? Crescimento, né, da economia. Exato, crescimento econômico, que é o que muita gente busca quando a gente vai falar assim, o país precisa crescer, gerar, né? Então, o crescimento está aí, né, nessas coisas, nesses negócios que vão sendo feitos pelas pessoas, né? Sim.
Antônio, o nosso tempo aqui é curto, a gente podia falar tanta coisa mas fica muito comprido também, né? Podia se aprofundar, por exemplo, do MEI que passa da cota para virar simples, entre outras coisas, né? Mas nós teremos outras oportunidades. A ideia é essa utilidade pública, falar o básico, né? Falando do CPF, falar um pouquinho do MEI, qual é a função da Receita. Acho que foi um papo bem bacana. Imposto de renda, Imposto de renda, falamos um pouquinho de cada coisa. Não, eu acho bacana, né? De fato, né, tem tanta coisa. Vixe, não dá, né? Vai fazer 3 horas de podcast. É muito assunto, mas a Receita é um órgão, assim, eu digo, é um órgão extremamente importante e de uma atuação muito diversificada. Então, realmente tem muito assunto dentro da Receita, assuntos muito variados. Teremos outras oportunidades. Quando mudar alguma coisa ali, a gente arma outro para falar, porque cada tempo vai mudando, né? As leis vai atualizando. Uma das coisas que muito tem mudado e muda muito no Brasil é a legislação tributária. Ela muda muito. E, só fazendo um comentário breve, acabamos de ter aprovado aí, né, faz pouco tempo, a reforma tributária, que é um assunto importantíssimo que afeta a vida das pessoas, né, que vai entrar já, né, a gente vai ter um processo aí de implantação dessa nova forma de tributação. Não sei, você pode falar, isso é bom, não é, depende de cada campo, de pessoa, de empresa. Você pode falar alguma coisa disso? Eu acho assim, que você pode fazer uma avaliação, né, uma avaliação considerando a sua experiência, a sua vivência nessa área, né. Eu diria assim, é bom, a reforma tributária que foi aprovada, ela tende a ser muito boa para as pessoas, os contribuintes, porque muita gente paga muito imposto e não faz ideia que paga imposto. E acha que, eu não pago imposto de renda, acha que não paga imposto. Toda pessoa, quando ele vai comprar... No mercado, tá ali na notinha o quanto de imposto. Está pagando imposto. Tá. Então, as pessoas pagam imposto sobre o consumo. E a reforma tributária, ela busca mudar esse sistema nosso de tributação sobre o consumo. E eu espero, assim, eu tenho expectativa, eu acho que muita gente, né, e até pessoas com conhecimento muito bom nessa área, afirmam que ela vai ser importante e muito boa para o país e que vai gerar, eu acredito, assim, se espera que ela possa ajudar aí no desenvolvimento do nosso país, na questão econômica, porque ela vai dar mais transparência na tributação e a gente vai poder, talvez, buscar, dentro desse novo sistema, mais justiça fiscal. Legal. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui participar do Prosa Podcast. Foi uma satisfação receber o amigo aqui. Eu que agradeço. Estamos à disposição, né? Qualquer hora aí a gente volta a conversar sobre os assuntos variados aí. Beleza. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana. Espero que tenham gostado. Curtam aí, compartilhem o vídeo. E até semana que vem com o próximo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.